Isso tudo organizado para acontecer e ainda assim o Donald Trump continua nas redes sociais ameaçando os iranianos, fazendo bravata, enfim. A gente vai colocar aqui na tela uma das publicações do Trump na rede social dele. Ele diz o seguinte: os iranianos parecem não perceber que não tem outras cartas na manga, além de uma extorsão de curto prazo contra o mundo através do uso das vias navegáveis internacionais. Ele está falando do Estreito de Hormuz, né? A única razão pela qual ainda estão vivos hoje é para negociar. Então, ele quer, professor, a gente falou muito ao longo dessa semana como o Donald Trump ele queria dar as cartas, mas no fim das contas não é isso que está acontecendo. Então parece que ele vem a todo momento querer reafirmar que ele está liderando essa negociação e só está acontecendo porque ele quer, sendo que na verdade não é bem isso que a gente está vendo, né? Não, é todo o oposto. Em primeiro lugar, a negociação é feita com os ayatolás, com os líderes do regime da República Teocrática do Irã. Em outras palavras, se tanto o Benjamin Netanyahu quanto o Donald Trump acreditavam que com a morte do Ayatollah Khamenei haveria uma mudança de regime porque o povo se levantaria contra o regime teocrático do Irã, isso não ocorreu. A guerra já tem mais de um mês, a vitória estratégica, por enquanto, pertence ao Irã. O Irã impôs os termos da negociação dos 10 pontos para o cessar-fogo. Quando Israel ontem desrespeitou o cessar-fogo, o Irã de imediato fechou o Estreito de Hormuz mais uma vez para deixar claro que agora não será mais aceitável o que sempre ocorreu. Por exemplo, nós vimos em inúmeras ocasiões houve acordo de cessar-fogo em Gaza e Israel nunca respeitou os acordos de cessar-fogo. Dessa vez, Israel ou cumpre o acordo internacional ou Israel terá que ser tratado de outra forma. A derrota é muito clara pela simples existência da reunião com o atual regime do Irã e no território neutro, no Paquistão. Lembrando que a delegação iraniana foi escoltada por caças da Força Aérea do Paquistão, o que já é, por si só, Rodrigo, Lula e Gabi, uma desmoralização para as forças dos Estados Unidos e Israel. O que está sendo dito para o mundo é que Estados Unidos e Israel, sob a administração de Trump e Netanyahu, não são estados confiáveis no plano internacional. Sim. Quando a guerra principiou, eles estavam sentados à mesa de negociações. Israel, Irã e Estados Unidos, e tudo parecia caminhar bem. Começou o conflito. Que o Paquistão tenha colocado caças para escoltar o avião com as autoridades iranianas deixam claro para o mundo que sem essa escolta, provavelmente esse avião seria alvo. Então, dois, do ponto de vista estratégico, a derrota do Trump e a derrota do Netanyahu não poderia ser maior. Militarmente, é claro que o Irã não pode aspirar a uma vitória, mas o Irã está propondo, Gabi, uma inovação muito importante em guerras assimétricas. Historicamente, as guerras assimétricas só são vencidas pelo lado mais fraco quando o que se trata da libertação nacional. São os casos clássicos da Argélia, do Vietnã e do Afeganistão. Nesses casos, as tropas estrangeiras estavam no território que venceu a guerra assimétrica. Não é o caso do Irã, não há nenhuma tropa estrangeira dentro do Irã. Então, como pressupor a libertação nacional? O Irã trocou o tradicional termo da libertação nacional pela absoluta soberania e autodeterminação dos povos. Então, o Irã pode até ser derrotado militarmente no futuro próximo. Do ponto de vista político, a médio e longo prazo, o grande vitorioso da guerra, por enquanto, é o Irã. É importante, professor, e eu acho que a gente pode trazer aqui um pouco de como está Israel nessa história, né? Porque a gente tem falado sobre como o Benjamin Netanyahu parecia que estava querendo quase sabotar essa negociação, mas aí o Donald Trump pediu para que parasse de fazer os ataques porque justamente para o cessar-fogo continuar, esse cessar-fogo temporário, os ataques precisavam parar, né? Só que mesmo durante essa reunião, parece que todo mundo jogando contra, o próprio Donald Trump jogando contra quando vai para as redes sociais, Israel está intensificando ainda mais os ataques contra a capital do Líbano, né? Beirute. Você está vendo aí a manchete na tela, e as Forças Armadas de Israel simplesmente emitiram uma ordem de esvaziamento agora para bombardear uma região da cidade que abriga um dos maiores hospitais libaneses. Me lembrou muito a situação de Gaza. Assim, dois hospitais, Gabi.
essa área que eles estão mandando esvaziar tem verdade. 2 dos maiores hospitais do Líbano. Muito parecido com o que a gente viu em Gaza, assim. É, uma coisa terrível. É como se mandasse esvaziar o bairro de Pinheiros que vão bombardear o Hospital das Clínicas em São Paulo. Uma Justamente. coisa assim, é inacreditável. E aí você tem já os hospitais lotados por conta dos últimos bombardeios. Então, os hospitais estão lotados porque no último ataque foram mais de 300 mortos e mais de 1.100 feridos. Então, as unidades já estão superlotadas e agora ainda correm o risco de ser bombardeadas ainda por cima. Então, não sei como é que vai ficar essa história, se ela vai continuar aí, um bombardeio importante, você está vendo na sua tela, em Beirute. Mas não sei se essa negociação, né, se esse fogo vai conseguir permanecer. Lula, você queria comentar? Não, eu queria perguntar ao professor Castro Rocha como nós ficaremos depois esse cessar-fogo, esse acordo de paz, essa cessação dos bombardeios ocorrerá. Porque, como você falou, professor, a derrota estratégica dos Estados Unidos já está dada e declarada. A derrota política de Israel também. Agora, nunca mais aquela região do mundo voltará à situação em que esteve até o início dessa escalada impensável do conflito entre os países árabes mesmo e o Irã. Então, mexemos para, até o resto dos tempos, pelo menos da nossa geração e da geração de nossos filhos, naquele sistema, naquela Pax do Oriente Médio, mesmo que ela fosse frágil como era, ou não? Totalmente, Lula, a tal ponto que nós ainda não temos certeza de qual será a configuração geopolítica da região. 2 pontos importantes a partir do que você levantou, Lula. É possível que a política do petrodólar entre em declínio. Se a política do petrodólar entrar em declínio, os Estados Unidos não se sustentam economicamente. Para a nossa audiência, sei que vocês todos sabem muito bem, para a nossa audiência. Na década de 70, o Nixon realizou um gesto muito ousado. Ele rompeu a equivalência entre o dólar e o ouro. Para todo dólar que circulasse no mundo, havia uma barra de ouro correspondente, para simplificar. O Nixon rompeu com isto. Isso criou um problema muito grande para a economia americana. Por que as pessoas continuariam negociando com dólar se o padrão ouro foi desativado pelo Nixon? Pouco depois, o Kissinger estabeleceu um acordo absolutamente genial para os Estados Unidos, inicialmente com a Arábia Saudita, depois os países do Oriente Médio, depois todos os países. É que eles estabeleceram que a Arábia Saudita apenas compraria petróleo e negociaria petróleo em dólar. E qual seria a compensação da Arábia Saudita? E depois, Catar, Omã, Bahrein, Emirados Árabes, todos negociam em dólar. O mundo negocia em dólar a partir desse acordo do petrodólar. Por quê? Porque os Estados Unidos estabeleceram bases nesses países e prometeram que a segurança internacional desses países estaria sempre garantida por eles, Estados Unidos. Lula, nas Américas há um acordo similar. A Costa Rica não tem exército, porque tem um acordo similar com os Estados Unidos. Qual é o problema do que está acontecendo agora? Ficou óbvio que Israel não é o tigre que anunciava. Israel, se enfrentasse o Irã apenas num confronto Israel-Irã, em um mês Israel estaria completamente destruído como país. Não tem condições militares nem estratégicas operacionais de enfrentar o Irã. Os países do Oriente Médio se dão conta agora que eles foram envolvidos numa guerra para a qual eles não foram sequer avisados. Eles são os principais aliados dos Estados Unidos na região. São eles, indiretamente, que asseguram a pujança da economia norte-americana, mantendo o acordo do petrodólar. Mas eles não foram consultados sobre o ataque ao Irã. O Irã já havia advertido que num próximo ataque, depois da Guerra dos 12 Dias do ano passado, que o Irã iria até o final. O Irã está indo até o final. Lula, se o Irã decidir bombardear as usinas de dessalinização da região, só existe um país que consegue sobreviver sem as usinas de dessalinização. É o Irã. Todos os outros vão ter que evacuar a população em menos de um mês, porque não tem água potável. Então ficou claro para a região que o acordo que sustenta o petrodólar é uma ficção. O Irã preparou-se para essa guerra durante décadas, preparou-se militarmente,
politicamente e estrategicamente. O que acontecerá com o desenho da região, nós ainda não sabemos, Lula, mas já não será o mundo de há 2 meses atrás. Porque, veja, o Irã fez um gesto que passou despercebido, não aqui para o ICL, mas passou despercebido para muitos jornais. Seguinte gesto: o Irã, antes de abrir o Estreito de Hormuz, disse: quem pagar o petróleo em yuan, a moeda chinesa, o navio passa sem problemas. Esse gesto do Irã tem consequências mais graves para o Donald Trump do que todo o bombardeio a todas as bases militares norte-americanas e a Israel. Porque se o petrodólar deixar de ser a moeda de troca do comércio mundial, a economia americana vai cair numa decadência absoluta. Por favor. Não, e já começou, né? Porque os países europeus já começaram a negociar em petroeuro, como estão chamando. A China já começou a negociar em petro-yuan, né? E o Brasil pode sonhar em negociar em petro-real, por que não? E isso explica a cotação do real de hoje, que fechou a 5,011, né? A cotação do dólar aqui no Brasil, a 5,011, trazendo um efeito colateral político para a nossa política interna absolutamente inesperado para os adversários do presidente Lula nessa candidatura de reeleição, que é o impacto positivo na queda ainda mais consistente dos índices de inflação. Então tem até isso no cenário, na cena, né? Exatamente, exatamente. Não, nós vamos depois até detalhar mais essa queda do dólar em relação ao real, fortalecimento do real, justamente por esses motivos que o professor Castro Rocha trazia, uma mudança geopolítica e econômica talvez comparável ao que aconteceu nos anos 70. E é claro que o Trump se sente ameaçado por isso. Exatamente, né? exatamente. Então isso justifica, dá para entender muito dessas declarações públicas do Donald Trump. Agora eu queria ir para o nosso momento de literatura. Pode ser? Sim, toda sexta-feira. Vamos lá. Muito bem. Você sabe, professor, que na nossa equipe também todo mundo fica ansioso, né? Então, quando a gente fala que vai para o momento da literatura, eu escuto assim um burburinho no Twitter, aqui nos bastidores. Então, todo mundo fica ansioso para esse momento acontecer. Hoje, o professor Castro Rocha traz para a gente o poema Rosa de Hiroshima, do Vinícius de Moraes. A gente vai colocar aqui na tela, aliás, já está aqui na tela, né? Porque nessa semana o Trump ameaçou matar uma civilização inteira. Isso foi nessa semana, é uma coisa impressionante. Já aconteceu tanta coisa que às vezes a gente até esquece que é tão recente. Mas Israel também já matou mais de 300 pessoas num ataque à capital do Líbano. E agora a gente traz esse poema que está muito conectado a esse momento geopolítico. Então vamos lá, professor, já te passo a palavra. A Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes. Pensem nas crianças, mudas, telepáticas. Pensem nas meninas, cegas, inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas, como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Aliás, muita gente deve se lembrar disso na voz melodia, de um grande cantor, né? Que é o Ney Matogrosso. Exatamente. Professor. Esse poema do Vinícius de Moraes foi musicado pelos Secos e Molhados, pelo João Ricardo. E tem essa interpretação inesquecível do Ney Matogrosso. Vamos lá, Gabi, Lula, Rodrigo. Por que eu pensei nesse poema para hoje? Ao lançarem bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos, muito mais do que forçaram o Japão a uma rendição incondicional, os Estados Unidos o fizeram para mostrar ao mundo que uma nova superpotência havia chegado, que dominava uma tecnologia que as outras ainda não dispunham com a celeridade que ela havia conquistado, a energia nuclear, e isso dava aos Estados Unidos uma iniciativa, uma liderança mundial. 2. Gabi, só é possível lançar uma bomba atômica, e quando se lança uma bomba atômica, já não se pode falar em alvos militares e alvos civis, porque o efeito da bomba atômica ele não é localizado, específico, preciso, ele é um efeito disseminado.
o lançamento da bomba atômica é um trauma tão grande que no tribunal de Nuremberg, Gabi, uma das defesas que o número 2 do nazismo, o Hermann, em alemão é Göring, o Hermann Göring, uma das defesas que ele utilizou quando ele foi acusado de ter patrocinado crimes contra a humanidade, Gabi, sabe o que ele disse para o procurador norte-americano? Ele disse assim: e os senhores que lançaram sobre Hiroshima e Nagasaki bombas atômicas quando a guerra estava destruída, isto não é crime contra a humanidade? Só é possível lançar bombas atômicas que literalmente o que desejam, Gabi, é destruir uma civilização. Só é possível, como Donald Trump, naquela sua postagem absolutamente abjeta, inaceitável, indigna, dizer que hoje à noite uma civilização termina. Só é possível fazê-lo quando, por uma miopia histórica, por uma ignorância suprema, você se considera realmente superior ao outro. Por algum motivo você considera que, por ser norte-americano, você é intrinsecamente superior ao japonês, você é ontologicamente superior ao persa. Eles se esquecem, Gabi, em todas essas ocasiões, uma figura como Donald Trump se esquece que, em boa medida, Gabi, ser iraniano hoje, no dia em que o ultimato expirou, que seria às 21 horas do Brasil, naquele dia a população iraniana esperou chegar às 21 horas com duas atitudes. Num gesto muito impressionante, o povo iraniano cercou as estações de energia, cercou as estações de água, cercou os monumentos mais importantes da infraestrutura. Se os Estados Unidos quisessem bombardear a infraestrutura, teriam que assumir diretamente o genocídio, não haveria nenhuma desculpa, estava lá o povo. Uma outra maneira que os iranianos se prepararam para o que seria esse Armagedon, o fim de uma civilização, é lendo poesia, Gabi. Eles passaram esse dia lendo um poeta persa do século XIV, Hafez, um poeta cujo livro se encontra em todas as casas iranianas. Falamos sobre isso aqui há algumas semanas, Gabi. Ser iraniano é conhecer de cor poemas do Hafez, Lula. Assim como ser brasileiro é conhecer de cor a Canção do Exílio. Uma civilização que idolatra um poeta do século XIV, que faz deste poeta do século XIV o seu companheiro cotidiano para uma hora de angústia suprema, é uma civilização que bomba atômica alguma fará perecer. Isto Donald Trump jamais entenderá. Isto Benjamin Netanyahu desentende, a tal ponto que hoje o Trump levou o governo norte-americano a uma humilhação suprema. Os Estados Unidos já fizeram 3 ultimatos que ele mesmo retirou. O Netanyahu conseguiu algo que pareceria inimaginável há 3 anos atrás. Hoje, a imagem do Estado de Israel nunca esteve tão manchada quanto ela se encontra hoje, depois do genocídio feito pelo governo do Benjamin Netanyahu. Quando no parlamento israelense há uma votação que cria uma pena de morte para um grupo étnico, Gabi, é pena de morte somente para palestinos. Quando isso é celebrado com uma champanhe aberta no plenário e a deputada, a representante que diz o resultado, tem lágrimas de emoção e de felicidade, porque agora será possível ter legalmente pena de morte contra palestinos em ambos os casos. Isso só é possível porque eles se consideram superiores ontologicamente aos palestinos, aos iranianos, aos japoneses. Mas ao fazê-lo, Gabi, pelo avesso, eles revelam o quão pequenos são e que o lugar deles necessariamente será o Tribunal Penal Internacional de Haia, porque são criminosos de guerra. Então, só para fechar esse sextar aqui literário, professor, uma boa dica, né, para um sextou é ouvir, escutar Rosa de Hiroshima na interpretação do Ney Matogrosso dos Secos e Molhados e procurar, ou como livro virtual ou em algum sebo, a brilhante reportagem, a maior reportagem do século XX, que é o livro Hiroshima, do John Hersey, que é a descrição, né, do impacto da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, com relatos colhidos 1 ano depois da bomba. É uma reportagem fantástica, é uma bela dica de literatura aproveitando esse espaço. Opa, eu não li, vou ler, Lula, obrigado. Pois é. Que bom. Olha, então vou terminar com Guimarães Rosa. Riobaldo, Gabi, a horas tantas de Grande Sertão Veredas diz:
Mestre não é aquele que sempre ensina, mestre é aquele que, de repente, aprende. Eu aprendi, Lula. Obrigado. Excelente. Obrigado, nós também. Isso mesmo. De lá vem poesia, daqui vai jornalismo. E às vezes... E vice-versa. Vice-versa. A vida é rua de mão dupla. É isso aí. É isso aí.